todos. Anuncio a todos que a nossa aula está sendo gravada. Nossa reunião de hoje se refere aos temas de relação de emprego rural e doméstico, assim como salário e remuneração. Nós vamos abordar isso na primeira parte da nossa aula, esses temas, e na segunda parte da nossa aula vocês vão realizar a avaliação integrada, ok? Que vai ser postado nos encontros 14 e 15, para que não haja aí dificuldade de encontrar, mas isso só vai acontecer no horário da prova regulamentar, que é às 15h40, ok? Aí eu vou lá, posto o link, vocês vão acessar esse link e resolver a nossa prova integrada. Assim, a gente vai começar a aula de hoje. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou compartilhar aqui a janela do aplicativo que a gente vai utilizar, certo? Que são os slides, para que vocês tenham contato aqui com o material da nossa aula de hoje, sendo que esse material está disponível dentro do nosso AVA, ok? Para que vocês possam Chegou aí também Rosana Carvalho. Para que vocês possam baixar todo esse material e ter acesso a eles rapidamente, ok? Vocês têm esse material lá disponível no AVA. E a gente vai começar, então, a falar sobre a relação de emprego doméstico e a relação de emprego rural. Vocês vão encontrar a definição de empregado doméstico no artigo 1º da Lei Complementar 150. O artigo 1º da Lei Complementar 150, ele vai nos falar que a relação de emprego ela conta com alguns outros requisitos, além daqueles previstos na CLT. Então, a gente sabe que o empregado doméstico ele vai contar aí com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação, mas ele vai contar também com elementos adicionais, especialmente no que tange a não eventualidade, ela vai se transformar no que a gente chama de continuidade, certo? Então, o requisito para a relação de emprego doméstico não é a não eventualidade, sim a continuidade, que é um plus na não eventualidade, e vocês vão entender por quê. Pedro Acioli, Thalisson chegando aí também. Bem, vocês vão entender, então, qual é o conceito de empregado doméstico, que está aqui na tela para vocês, o artigo 1º da Lei Complementar 150, que vai nos dizer que empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua, e eu disse para vocês, não é apenas não eventual, ela é contínua, certo? De forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal. Mas, além disso, um trabalho de finalidade não lucrativa e prestado não à empresa, mas à pessoa ou família no âmbito residencial destas. E por quanto tempo? Por mais de 2 dias por semana. Ou seja, quem trabalha 2 dias por semana no âmbito doméstico, ou seja, no âmbito residencial da pessoa ou família, o que é que vai acontecer se ele trabalha por 2 dias e não por mais de 2 dias? Ele trabalha apenas por 2 dias, ele é um eventual. Ele é considerado um eventual. Por quê? Para que ele não seja um eventual, a gente não precisa apenas da não eventualidade, que a gente viu que é um sinônimo de previsibilidade, da repetição daquela prestação. Não basta isso aqui no âmbito doméstico. É necessário que o serviço seja prestado de forma contínua. E o que é contínuo? É aquilo que não tem grandes momentos de interrupção, grandes hiatos, grandes intervalos. Ou seja, o ideal,
quando se pensa numa prestação de serviço contínua, é que ela ocorra de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Só que a gente tem aqui um critério de aproximação, ou seja, está mais próximo de ser contínuo do que de ser eventual. Quando é que a gente tem a presença desse critério de aproximação? Quando é que ele se faz, quando é que ele se coloca a favor da existência de uma continuidade? Quando a prestação do serviço ocorre por mais, eu disse por mais de 2 dias por semana. Vale lembrar que a Lei Complementar 150 adota a diretriz da Convenção 182 da OIT, dizendo que é vedada a contratação de menor de 18 anos para o desempenho de trabalho doméstico. O entendimento prevalecente aí, então, é que isso é prejudicial para o desenvolvimento do menor, para a sua constituição moral, é um trabalho que não seria adequado por várias questões aí envolvendo tanto intimidade familiar, quanto outras questões ligadas à dificuldade de fiscalização da regularidade desse trabalho por acontecer no âmbito residencial, portanto, no âmbito da, como é que eu posso dizer, num âmbito que é protegido, né, pela própria Constituição. O domicílio, ele é protegido, a inviolabilidade domiciliar aí, dificulta essa fiscalização e, por inúmeras questões, especialmente essas que eu falei, a gente tem aí a vedação de contratação do menor de 18 anos para o desempenho de trabalho doméstico. Mesmo que alguns busquem encontrar alguns argumentos aí favoráveis a esse tipo de contratação, pautados, por exemplo, nas condições sociais ruins daquele prestador do serviço e que seria economicamente para ele melhor. Então, como é que eu posso dizer? Seria melhor estar nessa circunstância não ideal do que na outra circunstância que denotaria a ausência de algumas, vamos dizer assim, possibilidades ou potencialidades que a existência de uma vaga de emprego pode lhe permitir. O entendimento prevalecente é de que, nesse caso, no caso do emprego doméstico, os riscos são maiores do que os ganhos. Então, o emprego doméstico tem sido, aí, do ponto de vista mais crítico, né, entendido como um emprego não adequado aos menores de 18 anos, e do ponto de vista positivo, da dogmática jurídica, do positivismo jurídico, é vedado, é proibido, é ilegal, é ilícito. Por quê? Porque é vedado pela Lei Complementar 150 e pela Convenção 182 da OIT. Lembrando que a duração do trabalho doméstico, ela também tem, se pauta aí pelos limites da Constituição, então, pelos limites da Constituição, tem um limite diário e semanal, como vocês podem ver no artigo 2º da Lei Complementar 150, limite diário de 8 horas e semanal de 44 horas nos termos da Constituição. Ora, esse empregado doméstico, ele pode prestar horas extras? Sim, ele pode prestar horas extras, ele vai ter direito às horas extras remuneradas com adicional de no mínimo 50%, como a gente pode ver aí no artigo 2º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, certo? Mas vale a pena a gente lembrar que no passado não tão distante, o empregado doméstico não tinha direito a horas extras, certo? Isso apenas aconteceu depois da emenda constitucional, salvo engano, de 2013, que mudou o artigo 7º no seu parágrafo único, e a partir daí a gente teve a Lei Complementar 150 de 2015 regulamentando alguns desses direitos que já haviam sido objeto de emenda constitucional e que foram, posteriormente, então, e que foram alguns regulamentados, então, pela Lei Complementar 150, outros ficaram independentes de regulamentação, mas não é o caso das horas extras, que são, sim, um direito do empregado doméstico. Lembrando que às 15h40 teremos nossa avaliação informativa, ok? Aqui gravando a nossa aula e terminando a aula a gente vai para a avaliação informativa que começa às 15h40. Pois bem, ele também pode ser contratado, né, o empregado doméstico, e ter um regime de banco de horas, certo? A gente tem aí o parágrafo 4º do artigo 2º, dizendo que pode haver tanto a compensação de jornada, mediante acordo escrito entre empregado e empregador, o que ocorre aí quando o excesso de horas em um dia é compensado no outro. Também é possível, nos moldes do parágrafo 5º,
uma espécie de banco de horas, certo? Uma espécie de banco de horas aqui no parágrafo 5º. A gente vai ter um primeiro bloco referido de 40 horas mensais, excedentes ao horário normal de trabalho, que vão poder aí ser compensadas, certo? Como nos moldes aí do inciso 2º, do inciso 2 do mesmo artigo. E, além disso, a gente tem também um outro módulo, que é o excedente a esse período que está no inciso 3º. Então, a gente vê aqui o inciso 2º do parágrafo 5º dizendo que das 40 horas referidas no inciso 1, poderão ser deduzidas, sem o correspondente pagamento, as horas não trabalhadas em função de redução do horário normal de trabalho de dia útil não trabalhado durante o mês, certo? Ou seja, é aquela velha compensação, uma hora a mais de trabalho sendo abatido ali, sendo compensado de um período aí de folga, horas de folga ou dias de folga. E o inciso 3º vai dizer que o saldo de horas que excederem essas 40 primeiras horas mensais, com a dedução prevista no inciso 2º, quando for o caso, será compensado no período máximo de 1 ano. Ou seja, é a sistemática do banco de horas que a gente já conhecia, banco de horas esse que fora da relação de emprego doméstico, a gente sabe que demanda, em regra, a negociação coletiva, ok? Salvo aí aquele banco de horas semestral criado pela reforma trabalhista, que pode ser por acordo escrito, que a gente já viu. Bem, havendo aí a rescisão antes dessa compensação, o valor vai ser pago com adicional de, no mínimo, 50% nos moldes aí da Constituição e da própria Lei Complementar 150. Vale lembrar, então, que o trabalho não compensado pago em razão de sobrejornada é uma coisa, agora o trabalho não compensado em razão da prestação de serviços em domingo e feriado é outra coisa, porque a hora extra é acrescida de no mínimo 50%. Já a supressão de feriados e repousos semanais remunerados, elas são pagas, essas supressões ocasionam o dever de pagamento em dobro, o dever de pagamento em dobro, certo? Então, o parágrafo 8º do artigo 2º nos diz que o trabalho não compensado prestado em domingos e feriados deve ser pago em dobro, e isso sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal remunerado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você recebe o salário mínimo, que é X, e você trabalhou neste mês um domingo, e esse domingo não foi compensado, significa que você recebe o seu salário integral, ou seja, sem prejuízo do repouso semanal remunerado, porque o repouso semanal é remunerado e já está ali previsto no salário mínimo. Então, você vai receber o seu salário normal, salário mínimo, acrescido. Acrescido de quê? De um dia de trabalho pago em dobro, porque foi no domingo, certo? No domingo ou no feriado, isso não foi compensado, ok? Então, é isso que está dito aqui no parágrafo 8º. Você vai receber a sua remuneração normalmente, sem ter nenhum desconto de repouso semanal remunerado, certo? E, além disso, vai receber o dia trabalhado em dobro. Trabalho não compensado prestado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal remunerado ou descanso semanal remunerado. Esse mesmo empregado doméstico pode ser contratado também em regime de tempo parcial. Só que o regime de tempo parcial da Lei Complementar 2015, 150 de 2015, é o antigo, é o anterior à reforma trabalhista, porque ele foi modificado lá na CLT, mas não foi alterado aqui na Lei Complementar 150. Então, a gente convive aí com duas sistemáticas, a sistemática antiga para os domésticos e a sistemática nova para o trabalhador urbano. Claro que isso é passível de críticas, né? A duplicidade sistemática, além de criar uma situação altamente burocrática, cria uma desigualdade injustificável no âmbito da prestação de serviços trabalhistas. Não há uma justificativa para se ter duas regulamentações, pelo menos não me parece, não vejo uma justificativa plausível nesse ponto, mas o fato é que, de uma perspectiva prática, de uma perspectiva mais literal, a gente tem sim dois regramentos, e o regramento doméstico está no artigo 3º, que diz que considera-se em regime de tempo parcial o trabalhador doméstico que trabalha ali uma duração semanal que não exceda 25 horas semanais, certo? E aí ele poderá ter essas horas acrescidas de horas suplementares, ou seja, ele pode fazer hora extra, em número não excedente de 1 hora diária,
mediante acordo escrito entre empregado e empregador, aplicando-se ainda o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º, com limite máximo de 6 horas diárias, aí para quando a gente aplica esses parágrafos 2º e 3º do artigo 2º, certo? Que dizem respeito ao cálculo do pagamento aí do dia ou da hora de trabalho, que a gente precisa lembrar que quem trabalha em regime de tempo parcial tem direito ao mesmo salário hora daquele que trabalha em regime de tempo integral, ou seja, para o número de horas com relação àqueles que exercem a mesma atividade em tempo integral, você tem que receber aí o mesmo salário hora, a mesma proporção que aquele que trabalha em regime de tempo integral. Mas existe uma regra já muito criticada há muito tempo, certo? Que nos fala sobre a modalidade parcial no que tange à concessão das férias, certo? Muito criticada essa previsão legal. Mas ainda permanece vigente na nossa lei complementar 150, ok? Então, essa é a circunstância que a gente tem hoje de ter uma previsão aí de dias de férias variando, de duração das férias variando de acordo com a duração semanal do trabalho do empregado doméstico, o que é altamente desfavorável. Por que isso acontece? Por que isso é desfavorável? Porque um empregado doméstico tem 2 trabalhos em regime de tempo parcial, certo? Ele trabalha aí em 2 casas, digamos, 18 horas semanais, certo? Ou, desculpe, melhor, ele trabalha, digamos, pronto, 18 horas, vamos pensar que, 18 horas seria um bom exemplo, mas vamos pensar um exemplo maior para a gente comparar aqui. Ele trabalha 22 horas semanais, pronto, vai ficar bem claro como é que acontece. E se ele trabalha 22 horas semanais, em 2 empregos diferentes, significa que ele trabalha 44 horas por semana, igual uma pessoa que trabalha em regime de tempo integral, só que ele tem 2 empregos. Uma pessoa que trabalha as 44 horas em regime de tempo integral, ela tem 30 dias de férias. Mas esse cidadão que trabalha em regime de tempo parcial em 2 empregos, 22 horas em cada um deles, sabe o que acontece com ele? Ele só vai ter 16 dias de férias em cada um desses empregos. Ou seja, se eles coincidirem, ele vai ter 16 dias de férias, enquanto o colega dele, que trabalha a mesma quantidade de horas em um emprego só, em outro lugar, ou em um desses lugares, vai ter 30, certo? Dias de férias. Já, se esses dias não coincidem, ele vai ter aí 16 dias de férias em um trabalho, 16 dias de férias em outro, mas na prática vai passar o ano inteiro e ele não vai ter nenhum período em que ele vai ficar sem nenhuma prestação de serviço que lhe permita, situação que lhe permitiria aí, por exemplo, fazer uma viagem, passear no interior, ou na capital, ou em qualquer outro lugar, certo? Então, você percebe que essa sistemática de férias do regime de tempo parcial é muito prejudicial. Ela existia antes da reforma, foi revogada pela reforma na CLT, mas não foi revogada na Lei Complementar 150. Ela tem um patamar de duração de jornada mínimo, né, de 5 horas, certo? Para quem trabalha até 5 horas, vai ter 8 dias de férias por ano, certo? Quem trabalha mais de 5 até 10 vai ter 10 dias de férias por ano, mais de 10 até 15, 12 dias de férias, mais de 15 até 20, 14 dias de férias. Você vê que vai aumentando de 2 em 2 o número de dias de férias, e até aqui foi de 5 em 5 o número de horas. Mas aqui já muda, certo? A gente já vê que não vai ser aqui mais de 5 em 5 no próximo patamar, que trata aqui de 16 dias de férias para quem trabalha mais de 20 até 22, certo? A gente tem aí um nível de 2 horas para 16 dias de férias e um nível de 3 horas, certo? Mais de 22 até 25 horas
para quem trabalha 18 dias de férias, para quem vai ter 18 dias de férias, certo? Então, quem trabalha mais de 22 horas no âmbito doméstico por semana, até 25, vai ter 18 dias de férias. Ah, professor, e se ele trabalha mais de 25, aí já não é mais modalidade de regime de tempo parcial, que a gente viu que é até 25 horas até 25 horas na Lei Complementar 150. Agora, na tela, você já está vendo a regulamentação dada pela CLT, certo? Regulamentação dada pela CLT, ela diz respeito aí a vamos dizer assim, dois sistemas de regime de tempo parcial. O primeiro sistema é sem possibilidade de horas extras, que vai ser quando o trabalhador trabalha em regime de tempo parcial até 30 horas semanais, ok? Já a segunda hipótese vai ser quando o trabalhador, a segunda hipótese vai ser quando ele trabalha até 26 horas semanais, ou seja, não supera as 26 horas semanais, caso em que ele vai poder fazer horas extras. Só que essas horas extras são limitadas ao número de 6 horas extras no máximo. No máximo, 6 horas extras para quem trabalha até 26 horas semanais, certo? Ele vai poder fazer até 6 horas extras, até 6 horas suplementares. Pois bem, a gente tem aqui essas dois sistemas no âmbito da CLT para os trabalhadores urbanos. Você vê que essa é a sistemática nova trazida pela reforma trabalhista, e ela aqui vai falar sobre essa equidade, né, sobre essa igualdade salarial para quem exerce a mesma função, embora um trabalhador em regime de tempo parcial, outro em regime de tempo integral, certo? No parágrafo 1º do artigo 58A. E o parágrafo 2º vai dizer que é possível um trabalhador que sempre foi contratado em regime de tempo integral mudar para o regime de tempo parcial, desde que ele faça essa opção, manifestando perante a empresa, seguindo uma formalidade aqui, uma hipótese rara, né, do direito do trabalho exigindo formalidade, mas aqui em proteção ao trabalhador, certo? Para coibir, para evitar fraudes. Então, ele vai, na forma prevista, ele vai fazer essa opção, né, manifestada perante a empresa, na forma prevista no instrumento decorrente de negociação coletiva. Essas horas extras na CLT igualmente são pagas com acréscimo de no mínimo 50%. E aí, a hipótese do contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas. Nesses casos, o limite vai ser também de 6 horas suplementares, no máximo, ele se encaixa naquele segundo módulo, ok? Não pode, quem trabalha em regime de tempo parcial, fazer uma quantidade ilimitada, ou mais de 6 horas extras, ok? Isso pode desnaturar o contrato, sem falar de multas administrativas. A gente tem também a possibilidade, no âmbito seletista, da compensação das horas trabalhadas em regime de sobrejornada, que é o parágrafo 5º do artigo 58A. Ele vai permitir aí que as horas suplementares sejam compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior, certo? E aí vai ser feita a quitação na folha de pagamento do mês subsequente, se não houver essa compensação. O empregado em regime de tempo parcial, agora, depois da reforma trabalhista, ele pode 1/3 de suas férias, certo? Aquele abono pecuniário de férias que a gente já tratou, ele vai também poder ocorrer, certo? Esse abono pecuniário de férias ele vai também poder ser feito pelo trabalhador em regime de tempo parcial após a reforma trabalhista de 2017, ok? Além disso, a gente tem também a possibilidade, na verdade, a gente tem aqui no âmbito seletista agora, né, a mudança,
Eu falei para vocês que esse trabalhador em regime de tempo parcial, ele vai ter férias, então, de 30 dias, ok? Vai ter férias de 30 dias a partir da reforma trabalhista de 2017, que modificou o panorama prejudicial ao trabalhador, embora fosse muito raro a contratação em regime de tempo parcial, certo? Esse tinha um tipo de contrato muito raro na prática. Bem, o empregado doméstico ele pode ser também contratado por tempo determinado, tanto mediante contrato de experiência, quanto para atender necessidades familiares de natureza transitória ou para fazer substituição de um empregado doméstico que esteja com seu contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Ou seja, você quer contratar empregado doméstico com contrato de experiência? Isso é possível, sim. E se você tem um empregado doméstico que precisou ter o contrato suspenso ou interrompido, seja em razão de uma doença, seja em razão de um processo criminal, uma prisão temporária, seja em razão de férias, seja em razão do salário maternidade, da licença maternidade, qualquer uma dessas hipóteses, você vai ensejar aí a possibilidade de você contratar um outro empregado doméstico por tempo determinado, certo? Por tempo determinado. E veja que aqui também a Lei Complementar 150 utiliza a terminologia por prazo determinado. A gente já viu que há uma certa crítica acerca da inadequação da terminologia prazo, certo? Sendo uma contradição com a perspectiva aí de determinação. Na verdade, uma contradição não, uma redundância, né, com a determinação, porque todo prazo seria determinado, mas vamos focar aqui na parte de conteúdo, já que vocês já conhecem toda essa discussão. No que diz respeito à duração desses contratos por tempo determinado, de experiência não pode exceder 90 dias, e se ele tiver sido contratado por menos tempo que isso, ele pode ser prorrogado, mas a prorrogação só acontece uma vez, e os dois períodos somados não podem ultrapassar os 90 dias, que é o tempo máximo para a contratação por experiência no âmbito doméstico também. A contratação nos outros dois casos não pode superar o limite máximo de 2 anos, certo? Mas esses 2 anos, eles vão ser limitados, certo? Tem um limite menor, que é o término do evento que motivou a contratação. Então, se você contratou para substituir as férias de sua empregada ou de seu empregado, você não vai poder fazer isso durar 2 anos, porque ele não vai ter 2 anos de férias, vai durar só o período das férias. Mas se ele está afastado por doença, isso pode durar até 2 anos, certo? Então, tem o limite máximo de 2 anos e você tem também o limite vinculado ao término do próprio evento que motivou a contratação. Lembrando que quando a gente fala de empregado doméstico, as pessoas só pensam na pessoa que faz a faxina, a higienização da casa, cozinheira, etc., faxineira, babá, mas não é só isso, não. O piloto de helicóptero pode ser um empregado doméstico, o jardineiro é um empregado doméstico, o piloto do iate pode ser um empregado doméstico, o caseiro é um empregado doméstico, o médico da família pode ser um empregado doméstico, uma enfermeira que trabalha cuidando de um idoso pode ser um empregado doméstico, desde que preenchido todos os requisitos. Nenhuma dessas atividades é empecilho para que a gente verifique aí a caracterização do emprego doméstico, que precisa apenas do enquadramento no artigo 1º da Lei Complementar 150, que a gente viu no começo da aula. Bem, as horas de serviço em viagem podem ser contratadas, certo? Também do empregado doméstico. Elas vão ser... o empregado doméstico pode viajar com a família para a qual ele presta serviços. Nesse caso, só vão ser consideradas de trabalho as horas efetivamente trabalhadas, certo? O que é uma norma restritiva de direitos, que a gente não vê equivalente na CLT, em regra, certo? A gente também vê aqui que na Lei Complementar 150, que essa contratação, esse acompanhamento exige um acordo escrito prévio, certo? Entre as partes, e que isso implicará o pagamento de um adicional de, no mínimo, 25%
sobre o salário hora normal do empregado doméstico. A gente sabe que essas horas prestadas, inclusive com o adicional de 25%, podem ser convertidos em acréscimo no banco de horas, se houver aí esse banco de horas entre as partes nos termos da legislação pertinente, que a gente já viu também no início da aula. É obrigatório, no âmbito do emprego doméstico, o registro do horário de trabalho, pessoal. Então, vejam que isso é diferente do artigo 74, parágrafo 2º, que a gente viu na CLT, certo? Que apenas exige esse tipo de registro quando o estabelecimento ele tiver aí mais de 20 trabalhadores. Ah, professor, mas eu vi mais de 10 na jurisprudência. A Lei da Liberdade Econômica de 2019 mudou isso, é mais de 20 trabalhadores, certo? Então, mais de 20, artigo 74, parágrafo 2º, mais de 20 trabalhadores por estabelecimento, implica na obrigatoriedade da anotação de horário de entrada e de saída. Isso aí é CLT. Já no âmbito do empregado doméstico, sempre, todo empregado doméstico vai ter que assinar aí o controle de ponto, controle de registro de ponto, de horário de entrada e de saída, seja no meio manual, ou qualquer outro meio. Basta que esse meio seja idôneo, ok? É isso que está previsto no artigo 12 da Lei Complementar 150, essa obrigatoriedade de registrar o horário de trabalho do empregado doméstico, ok? Lembrando que o empregado doméstico também tem direito a intervalo para repouso e alimentação, ok? Tem direito a esse intervalo para repouso e alimentação, que é de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, mas por acordo escrito prévio é possível a redução para 30 minutos, não menos que isso, certo? 30 minutos. E se for o caso do empregado residir no local de trabalho, aí a gente tem a possibilidade de desmembramento desse intervalo. Quando o empregado reside no local de trabalho, a gente tem a possibilidade de desmembramento, mas, diante desse caso, o que é que vai acontecer? Alguém está com o microfone ligado aí? Não. Pois, ups, se, se, se esse... como é que eu posso dizer? Se esse intervalo for desmembrado, para o caso de quem reside no local de trabalho, o período de intervalo vai ter que ser de, no mínimo, 1 hora, certo? Mas ele também vai ter um limite máximo de 4 horas, ok? Vai ter um limite máximo aí de 4 horas. Então, a gente tem aqui essa possibilidade que é excepcional, quando o empregado reside no local de trabalho, dele ter o intervalo para descanso e refeição desmembrado em 2 períodos, não 3, nem 4, mas 2 períodos com o mínimo de 1 hora e o máximo de 4 horas cada um deles, ok? Havendo aí a modificação do intervalo dessa maneira, vai ser obrigatória a anotação, certo? Vai ser obrigatória a anotação no registro de ponto, no registro diário de horário, e vai ser vedada a anotação, ok? Pré-anotação essa que é permitida pela CLT para o empregado urbano. Aqui ela vai ser vedada nesta hipótese específica de desmembramento do intervalo para o empregado que reside no local de trabalho. Passamos, então, agora a falar da relação de emprego rural. O empregado rural é aquela pessoa física que trabalha numa propriedade rural ou prédio rústico, prestando serviços de natureza não eventual a um empregador rural, sob dependência deste mediante salário. Ora, o que é que a gente tem que destacar aqui no conceito de empregado rural? Primeiro, obviamente, é sempre uma pessoa física. Segundo, ele trabalha em propriedade rural ou prédio rústico. Propriedade rural, imóvel na zona rural. Prédio rústico, imóvel que se presta à realização de atividades inerentes ao âmbito rural, porém, numa zona urbana, certo? Porém, numa zona urbana. Esse é o prédio rústico.
Então, fiquem atentos com relação a isso. Fiquem atentos com relação a isso. E, para enfatizar aqui, eu grifei para vocês o nome empregador rural. Por quê? Porque há uma relação aí, há uma definição de correlação. Ou seja, quem é o empregado rural? É aquele que presta serviços a empregador rural. Ora, então, para a gente saber quem é o empregado rural, a gente precisa saber quem é esse empregador rural. Como é que eu vou dizer que esse empregador é rural ou não é rural? Com base no artigo 3º da Lei 5889 de 73. Ela vai nos dizer que o empregador rural é a pessoa física ou jurídica, e aí ela diz, olha só, aquilo que é irrelevante, vamos dizer assim, ser proprietário ou não, pode ser proprietário, mas também pode não ser o proprietário, em caráter permanente ou não, permanente ou temporário, mas ela pode explorar diretamente ou não, ou seja, ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Então, tem algumas coisas que o conceito faz questão de dizer, olha, isso aqui ela pode fazer do jeito que ela quiser, porque não é importante. O que é importante? É que ela seja uma pessoa física ou jurídica que explore uma atividade agroeconômica. Ora, então, é esse o empregador rural, uma pessoa física e jurídica que explora uma atividade agroeconômica? Sim, ele explora uma atividade agroeconômica, sendo ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, sendo ele proprietário ou não do imóvel rural ou prédio rústico. Seja ele explore essa atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário. Faça essa exploração diretamente, ele mesmo, através dos sócios, etc., ou através de prepostos, ou mesmo com auxílio de empregados, certo? O importante é que ele explore essa atividade agroeconômica. Ora, então, adquire centralidade o conceito de atividade agroeconômica, que está previsto no parágrafo 1º do mesmo artigo, que vai dizer que inclui-se na atividade econômica referida no caput, além da exploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido na CLT, ou seja, a exploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido pela CLT, ou seja, que não sofre incidência da CLT, essa exploração, ainda que industrial, em estabelecimento agrário, vai sim estar incluída na atividade agroeconômica que a gente vai especificar daqui a pouquinho, certo? E, além disso, vai incluir também a exploração do turismo rural ancilar à exploração agroeconômica. Ah, professor, o que é ancilar? É auxiliar, é aquele que é feito concomitantemente, ao mesmo tempo, de maneira, então, auxiliar ao lado da atividade. Ok? A gente tem, então, uma... A gente tem, então, a atividade agroeconômica na Lei 73.626, de 74, que vai nos dizer o que é que se inclui também na atividade agroeconômica, porque a gente viu que a exploração industrial em estabelecimento agrário está compreendida. O turismo rural ancilar também está compreendido. Mas não é só isso. Inclui-se na atividade agroeconômica a exploração industrial, além da exploração industrial em estabelecimento agrário, também o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura, sem transformá-los em sua natureza, certo? Então, inclui-se nessa atividade econômica de exploração industrial em estabelecimento agrário, exploração, as atividades que compreendam o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura, sem transformá-los em sua natureza, certo? Então, esse primeiro tratamento está compreendido, certo? E que tratamentos são esses? A gente tem exemplo, beneficiamento, a primeira modificação e o preparo dos produtos agropecuários, hortigranóficos, de origem animal ou vegetal, para posterior venda ou para uma posterior industrialização. Então, você vê que não é aí uma industrialização ainda. Alexandre também chegou aqui, né? Vamos lá. A gente tem também o aproveitamento de subprodutos, oriundo dessas operações de preparo, de modificação dos produtos in natura, como sendo
considerados, então, exploração industrial em estabelecimento agrário, certo? Tudo isso faz parte do primeiro tratamento dado aos produtos agrários in natura e que não transformam sua natureza. No entanto, para os fins previstos nesse parágrafo terceiro, que a gente falou ali da exploração industrial e estabelecimento agrário, não será considerada indústria rural aquela que, operando a primeira transformação do produto agrário, altere a sua natureza, retirando-lhe a condição de matéria-prima, certo? Então, se há retirada da condição de matéria-prima, a gente vai se afastar, então, da exploração industrial e estabelecimento agrário, e, portanto, não vai ser atividade agroeconômica, certo? Porque já houve ali a perda alteração da natureza com a retirada, e, portanto, a perda da condição de matéria-prima, ok? No âmbito rural, a gente tem algumas especificidades que vocês precisam conhecer. Uma delas é quanto ao intervalo intrajornada, aquele para descanso e refeição. A gente viu que na CLT ele possui um regramento bem específico. Ele não há esse direito para quem trabalha até 4 horas diárias, para quem trabalha mais de 4 até 6, ele é de 15 minutos, e para quem trabalha mais de 6 horas, ele vai ser de no mínimo 1 hora, e no máximo 2 horas, tendo aí possibilidade de redução para 30 minutos, mediante acordo coletivo, etc., mas, ou convenção coletiva, né? Mas aqui na zona rural é diferente. Por que é diferente? Porque existem peculiaridades do serviço prestado na zona rural que precisam ser levadas em consideração. Por isso, a lei manda que se observe os usos e costumes da região. Portanto, em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas, diz a lei do rural, será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação. A meio de quanto tempo é esse intervalo? Não sei. A lei não diz. Depende do quê? Dos usos e costumes da região. Então, o intervalo para repouso e alimentação vai ser obrigatória a sua concessão, observados os usos e costumes da região, não se computando esse intervalo na duração do trabalho. É um intervalo não remunerado, como costuma ser o intervalo para descanso e refeição, certo? E além disso, ele tem direito também ao intervalo interjornada. Esse que a gente viu para descanso e refeição é o intrajornada. O interjornada é aquele entre um dia e outro de trabalho, que nos diz entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Lembrem-se que a supressão de horas de descanso, qualquer um desses 2 intervalos, vai acarretar o pagamento do período suprimido acrescido de um adicional de horas extras. Mas como é que a gente sabe aqui no rural qual foi o período suprimido? A gente precisa analisar os usos e costumes da região. E por que esses usos e costumes vão variar? Porque depende do clima do lugar, do horário em que anoitece, do horário em que amanhece. Isso varia, o Brasil é um país continental. Então, a gente tem uma lei nacional que precisa observar os usos e costumes do lugar, porque isso vai influenciar o clima e o horário em que amanhece, enfim, o tempo de chuva, o frio, a temperatura, o calor, vai influenciar no tipo de cultura do lugar. Tanto a cultura que eu estou falando é a criação, né? Cultura é criação de animais, então a agropecuária, ou a gente vai ter também agricultura, então, atividades agrícolas, então, tudo isso vai depender do que é plantado ali, ou qual animal que é criado. Então, a depender do animal que se cria, um determinado animal precisa tomar sol no meio-dia, e aí a pessoa que cuida daquela criação não vai poder fazer sua refeição exatamente ao meio-dia, vai ser em outro horário, de acordo com a dinâmica ali daquela atividade, certo? Então, alguns vão ter um intervalo mais cedo, outros um intervalo mais tarde, isso vai variar de acordo com os usos e costumes da região. Mas existe uma restrição muito importante na Lei 5889 de 73, que é a Lei do Trabalhador Rural. Essa lei vai prever limites para o desconto, né, de salário in natura que eventualmente seja fornecido. A gente vai ver como funciona o salário in natura daqui a pouquinho, mas o importante é que agora você perceba que há um limite para o desconto, né,
ou para concessão desse salário in natura. Ele não pode representar mais do que 20% com relação, do salário mínimo com relação à moradia e não mais do que 25% com relação à alimentação. Isso para quem? Para o trabalhador rural. E a gente vai ver que eu gosto de fazer um mnemônico com vocês, dizendo que rural é rã. Rural é rã da rãzinha que sai que mora na lagoa, né? E ela, mas não é uma rã com M, escrita de cima para baixo. Porque no rural, o A fica em cima, o A de alimentação é de 25%, e o M de moradia fica embaixo. Embaixo porque é de apenas 20%, certo? E aí, isso dá a palavrinha rã, que foneticamente, né, cujo som nos lembra da rã da lagoa, e eu gosto de falar, de fazer esse mnemônico com vocês, para vocês lembrarem disso, porque o urbano ele vai ser que vai ser justamente o inverso. O de urbano, M de moradia, que vai ser aí 25%, e A de alimentação, que vai ser 20%, porque a gente estaria falando aí do urbano. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, essa diferença. Mas, além desses percentuais, é preciso, então, que a gente perceba que esse é um limite de descontos no salário do empregado. Então, 20% sobre o salário mínimo para moradia, 25% sobre o salário mínimo para alimentação, isso no caso do rural. E os adiantamentos em dinheiro também podem ser descontados, certo? Assim como, mas todas essas deduções precisam ser previamente autorizadas, sem o que serão nulas de pleno direito, certo? Sem o que serão nulas de pleno direito. Você diz, professor, e se a pessoa ganha mais do que o salário mínimo, como é que fica a limitação desses percentuais de desconto? A jurisprudência tem entendido que esses percentuais vão ter que observar os valores reais, certo? Valores justos e reais relativos a essas utilidades fornecidas, aqui especificamente falando da alimentação e da moradia. A gente viu na aula passada o aviso prévio e como ele tem uma redução de 2 horas diárias ou de 7 dias ao final, sem prejuízo do salário do empregado, no âmbito urbano, quando esse aviso prévio é concedido pelo empregador, ou seja, quando o empregador pôs fim ao contrato sem justo motivo, certo? Mas aqui, no âmbito rural, é diferente também o aviso prévio. Se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, pelo patrão, assim como a gente viu na aula passada, aqui o trabalhador rural vai um dia por semana, e não 7 dias ao final, um dia por semana, sem prejuízo do salário integral, para procurar outro trabalho. A gente precisa perceber também que a gente precisa perceber também que a definição de quem vai ser empregado rural, em alguns casos, ela é um tanto cinzenta, ela é um tanto opaca e de difícil definição. Nesse caso, a gente deverá pautar o nosso conhecimento pelas diretrizes jurisprudenciais prevalecentes. A gente tem aqui a OJ 38 da SDI1, nos falando que o empregado que trabalha para uma empresa de reflorestamento, cuja atividade está ligada, a atividade de quem? Desse empregado, está ligada ao manuseio da terra e de matéria-prima. Ele é rurícola e não é industriário, pouco importando que o fruto do seu trabalho seja destinado à indústria. Okay? Ele vai ser rurícola porque ele trabalha com manuseio da terra e de matéria-prima, nas atividades de reflorestamento, mesmo que se destine o produto do trabalho à indústria. Assim, aplicava-se a ele, né, a prescrição dos trabalhadores rurais. Ora, desde 2000, os trabalhadores rurais e os urbanos têm aí o mesmo prazo que vocês já conhecem, certo? Então, desde 2000, a gente tem esse mesmo prazo prescricional para os trabalhadores urbanos e rurais. Antes de 2000, como era, só tinha a prescrição bienal ou extintiva para o rural, certo? Apenas o urbano sofria aí os malefícios, vamos dizer assim, da prescrição, malefícios para ele, né, da perspectiva dele, da prescrição quinquenal, fosse total ou parcial. Então, tendo em vista aí que esse trabalhador ligado ao reflorestamento era o rurícola,
a ele se aplicava, então, a prescrição própria dos rurícolas, mas isso hoje não faz tanta diferença, já que foi modificada, como a gente vai ver daqui a pouco. Quanto ao motorista que trabalha para uma empresa com atividade predominantemente rural, veja que a atividade dele é motorista, ele não trabalha com manuseio da terra, atividade característica, né, do trabalhador rural. E a gente tinha uma OJ, a 315, dizendo que esse trabalhador era considerado trabalhador rural, o motorista da empresa que tinha atividade rural, porque o empregador dele era empregador rural. Essa J foi cancelada, certo? Que indica uma mudança nesse entendimento, certo? De que o motorista poderia ser um trabalhador rural. Nesse caso, considerava-se que, por ele ser um motorista de uma empresa, de um empregador rural, ele trabalhava num lugar onde não enfrentava grandes fluxos de trânsito, de estradas das grandes cidades. Essa OJ foi cancelada pelo TST, o que nos indica aí uma mudança de entendimento. Quanto à prescrição que eu já expliquei para vocês, temos a OJ 417 dizendo que não há prescrição total ou parcial de pretensão do trabalhador rural que reclama direitos relativos a um contrato de trabalho que se encontrava em curso à época da promulgação da emenda constitucional 28 de 2000. Como eu falei para vocês, em 2000 isso mudou, então o empregado rural que trabalhava lá em 2000 e resolveu ajuizar sua ação em 2001, ele só se submetia ao prazo da prescrição bienal, certo? Ele não tinha que se preocupar com 5 anos para trás. Era o que dizia o que diz essa OJ 417. Claro que isso ficou um pouco para trás, né? Já que essa ação precisaria ter sido ajuizada no prazo de 5 anos, contado do que? Da promulgação, na verdade, da publicação da emenda constitucional, porque aí todo mundo já fica ciente de que existe um prazo de prescrição fluindo e que ele é de 5 anos, certo? Aí ele precisaria observar o quinquênio posterior à publicação da emenda e também observar sempre o prazo da prescrição bienal ou extintiva ao qual ele sempre esteve submetido. E, por fim, a súmula 344 nos diz que o trabalhador rural tem direito ao salário família após a vigência da Lei 8.213 de 91, certo? Então, é devido aos rurais somente após a Lei de Benefícios da Previdência, que é a Lei 8.213 de 1991. Aí, sim, o rural passou a ter direito ao salário família, ok? Trabalhar aqui com uma outra temática, que é a da remuneração e do salário, tanto do empregador urbano quanto do empregador rural, especialmente aqui do empregador urbano, ok? O que é remuneração? Eu digo especialmente porque a gente vai trabalhar com base na CLT. O que é a remuneração e em que ela se diferencia de salário? Veja, remuneração é um termo que remete a tudo aquilo que é pago ao trabalhador em razão da prestação dos serviços que lhe foram contratados. É um termo mais amplo e existe uma certa divergência quanto ao que seria, então, a remuneração. É unânime que remuneração é mais amplo do que salário, certo? Mas a gente tem, embora haja aí essa unanimidade, a gente tem alguns conceitos que vão chamar nossa atenção. O simples apontamento de que a remuneração é maior do que o salário, ele é incompleto, ele é muito vago para o que a gente precisa. A gente precisa de maiores especificações. Onde é que a gente vai encontrar maiores especificações? Na lei e em outras doutrinas mais aprofundadas. Na lei, a gente vai encontrar o artigo 457, o seu parágrafo único, certo? Lembrando que, para a lei, o que é a remuneração, então? Remuneração é salário mais gorjeta. É isso. Para a CLT, remuneração é salário mais gorjeta. E o salário seria a importância fixa estipulada, acrescida das gratificações legais e das comissões pagas pelo empregador, certo? Então, essa é a definição que você vai encontrar no 457 da CLT. Então, o que é remuneração? Salário mais gorjeta. E salário é o quê? Importância fixa estipulada e paga diretamente pelo empregador, acrescida de gratificações legais e comissões
pagas pelo empregador, ok? Isso é remuneração e é salário na CLT. Mas a doutrina, ela tem uma esquematização muito interessante que vai que vai aprofundar nosso conhecimento e nos dar mais sistematicidade a ele, certo? Então, com base no parâmetro doutrinário, a gente vai encontrar que as parcelas que decorrem do trabalho, elas podem ter natureza trabalhista e remuneratória, como eu disse, remuneração, mas elas podem não ter natureza remuneratória. É mesmo, professor? Então, pode ter uma parcela que é trabalhista e não é remuneratória? Sim. Teremos parcela trabalhista e não remuneratória. Assim como a gente vai ter também parcelas que não são trabalhistas, mas estão ali de algum modo conectadas ao contrato de emprego, elas estão conexas ao contrato de emprego, mas isso não altera a natureza jurídica delas, que é uma natureza não trabalhista, ok? A gente vai ter, então, esses 3 tipos de parcelas, que estão esquematizadas nesse quadro aqui, que eu coloquei na tela agora para vocês, e estou maximizando para vocês conseguirem enxergar melhor, certo? As parcelas oriundas do trabalho se dividem em parcelas de natureza trabalhista e remuneratória, trabalhista e não remuneratória e não trabalhista conexas ao contrato. Ora, as parcelas de natureza trabalhista e remuneratória vão ser compostas pelo salário base e aí pelos complementos e suplementos salariais, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, certo? O que são os complementos e os suplementos salariais. Salário base, você já sabe que é aquela parcela principal paga pelo empregador. Além disso, a gente tem parcelas de natureza trabalhista e não, eu disse não remuneratória. Quais são elas? As indenizações, as penalidades, os ressarcimentos e aquelas que não têm natureza remuneratória, simplesmente porque a lei disse, essa parcela não vai ter natureza remuneratória. São aquelas que não têm por força de lei, ok? E a gente tem também as parcelas de natureza trabalhista, ou desculpe, não trabalhista, de emprego, exemplo delas, a stock option, o direito de arena e o direito de imagem. Também vamos trabalhar elas ao final da nossa aula. Então, vocês já têm aqui, daqui para o final da aula, o esquema que a gente vai seguir é esse que está na tela para vocês. A gente vai começar aqui de cima para baixo e ir até o final, ok? Estudando cada uma dessas parcelas que estão ali na ponta direita da tela de vocês. Então, a gente vai ver salário base, depois complementos, depois suplementos, depois indenizações, penalidades, ressarcimentos, não remuneratórias por força de lei, stock option, direito de arena e direito de imagem. Tudo isso aqui em mais ou menos uns 45 a 50 minutos. O salário base, a gente vai entender aqui que o salário base é uma retribuição otorgada pelo empregador em correspondência aos serviços prestados pelo empregado. Isso pode ser contabilizado pela própria prestação efetivamente constatada ou também pelo tempo à disposição do empregador. Então, a gente vai ter várias modalidades de cômputo vai ter várias modalidades de cômputo como é que eu posso dizer, da aferição, né? desse salário base, várias modalidades de aferição, certo? Então, vale a pena vocês conhecerem o artigo 4º da CLT, que vai nos dizer que considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, a regra geral é o trabalho por unidade de tempo. Quem está à disposição do empregador considera-se trabalhando, porque ele está aguardando ou executando ordens, certo? Então, está à disposição, é tempo de serviço. Mas pode ser que haja uma disposição especial e ele receba por produtividade. Fato é que quem recebe por unidade de tempo não recebe naqueles momentos, certo? Em que esteja buscando proteção pela insegurança nas vias públicas ou por más condições climáticas dentro do estabelecimento do empregador, dentro das dependências da empresa. Por quê? Porque ele adentra, permanece, retorna para o local de trabalho, não para trabalhar, mas para exercer outras atividades, seja descanso, lazer, estudo, se alimentar, práticas religiosas, relacionamento social, higiene pessoal e até mesmo o período que ele usa para trocar o uniforme, quando essa troca não é obrigatória, certo? Quando não há obrigatoriedade da realização dentro da empresa. Essa norma que vai aí deixar claro que esses períodos não devem ser computados como tempo de serviço ou tempo à disposição,
elas foram trazidas pela reforma trabalhista, assim como aquela norma que diz que o tempo que o empregado utiliza para chegar, para ser transportado aí, para se deslocar da sua residência até o trabalho e vice-versa, por qualquer meio que seja, não é considerado como tempo de serviço, mesmo que o empregador forneça o transporte, e aí isso acaba com as horas in itinere após a reforma trabalhista. Nessa mesma linha, a gente tem aqui o artigo 4º, parágrafo 2º. Quanto ao salário base, a gente já viu que ele pode ser aferido por unidade de tempo, que leva em consideração apenas o fato do empregado estar à disposição, aguardando ordens. Mas também pode ser por unidade de produção ou por unidade. Quem trabalha por unidade de produção vai ter apenas considerado o volume de produção ou vendas realizadas para poder ser aferido o seu salário base, certo? Para poder ser aferido a contraprestação devida pelo empregador. Então, a gente tem aí comissionista puro, comissionista misto, porque comissionista misto vai ter um salário, uma parte fixa, né? E mais as comissões que a gente pode dizer com tranquilidade que integram o salário base, porque o próprio artigo 457, parágrafo 1º, nos disse isso. A gente viu que integra o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, isso é salário base, sim, ok? A gente tem também o salário por unidade de tarefa. Ora, isso é um misto de unidade de tempo com unidade de produção. Por quê? Porque o que o empregado completar primeiro está valendo. Ele está liberado do dia de trabalho. Então, se ele trabalhou as 8 horas diárias, está liberado, pode ir para casa. Mas, se ele conseguiu bater a meta antes, 6 horas, pronto, está liberado também, porque ele já bateu a meta do dia, não tem mais trabalho para ele naquele dia. Esse é o chamado trabalho por unidade de tarefa. É um misto de unidade de tempo com unidade de produção. Ora, mas esse salário base também recebe uma série de proteções. Todo mundo conhece o salário mínimo nacionalmente unificado e que vai garantir, assegurar, então, as necessidades básicas dos trabalhadores, básicas dos trabalhadores, e que é a primeira esfera de proteção desse salário base. Mas ele tem outras esferas de proteção, certo? Esse salário base vai ser protegido pelo trabalho de salário mínimo nacionalmente unificado, que vai proteger ali alguns valores que devem ser assegurados aos trabalhadores, no sentido de assegurar saúde, lazer, higiene, alimentação, transporte, previdência, etc. A gente vai ter também outras esferas de proteção, como o salário profissional, o salário mínimo estadual, o piso salarial e o salário contratual. Eles estão aí numa ordem de, vamos dizer assim, de proteção, porque o último deles é o salário, cada um que vem seguinte, né, pode ser maior do que o primeiro, mas não pode ser menor, certo? O seguinte sempre pode ser maior do que o primeiro, mas não pode ser menor. Então, salário profissional não pode ser menor do que o mínimo. O mínimo estadual não pode ser menor do que o profissional. O piso salarial não pode ser menor do que o mínimo estadual, do que o salário profissional e do que o salário mínimo, certo? E o salário contratual também não vai poder ser menor do que nenhum dos anteriores. Porém, se você conta com uma previsão de uma dessas espécies de salário, você tem uma proteção a mais, justamente por ele não poder ser menor e ser, sim, maior do que o anterior. Então, o que é o salário profissional? É uma esfera de proteção, uma segunda esfera de proteção, que vai assegurar, então, a proteção a profissionais que trabalham com determinada característica, que tem um estatuto próprio, ou seja, uma lei que prevê um salário mínimo para essa categoria, como médicos, dentistas, engenheiros, que contam aí com lei específica prevendo salário profissional. A gente tem o salário mínimo estadual, que é autorizado pela Constituição Federal e que vai poder ser fixado por lei estadual. Mas ele não é um salário mínimo geral, igual como a gente tem na Constituição. Não. Ele é apenas para determinadas profissões, em razão de peculiaridades do trabalho. Exige que haja uma especial extensão e complexidade para que se preveja um salário mínimo estadual, especialmente quando a gente tem condições aqui, uma determinada profissão, né? A que um determinado trabalho é submetido em razão de condições, por exemplo, climáticas ou geográficas de um dado estado nacional, certo? De um dado estado federado. Bem, a gente tem também o piso salarial, uma quarta esfera de proteção, fixada
por contrato coletivo, acordo coletivo, contrato coletivo, que é sinônimo de acordo coletivo ou convenção coletiva, é um gênero, né? Sentença normativa, que é a decisão dos tribunais, né, TRT ou TST, no âmbito dos dissídios coletivos. Então, isso vai fixar aí um piso salarial no âmbito da categoria profissional, que vai também conceder uma esfera de proteção que não pode ser violada. E salário contratual, a última esfera de proteção, irredutível em seu valor nominal, porém não protegido, muitas vezes, de alguns descontos, né, que a gente vê que existem exceções para o desconto do salário contratual, né? A gente vai ver isso daqui a pouco também. Esse salário contratual, a última esfera de proteção, é irredutível em seu valor nominal, mas por negociação coletiva ele pode sim ser reduzido e ele pode progredir mediante reajustes previstos aí em plano de cargos e salários ou em regulamento empresarial. A gente sabe que esse salário ele pode ser pago também com utilidades. Afinal, a gente viu que existem determinados benefícios concedidos pelo empregador, como alimentação, artigos de higiene, moradia, que podem sim ser acrescidos aí a essa contraprestação em razão, né, do trabalho, do serviço prestado. Não à toa aquilo que é remuneratório é pago pelo trabalho prestado. E as utilidades, elas são claramente remuneratórias, elas visam a contraprestação, cumprir a contraprestação pelo serviço prestado pelo empregado. E aqui você tem na tela aquele mnemônico que eu falei para vocês mais cedo, que rural é RAM e urbano é uma. Botei até uma moça aí para você não esquecer, certo? Uma trabalhadora que aí você vai lembrar que o rural está segurando uma RAM, mas é uma RAM com M, e a moça está, e uma moça ali está vestida ali com um macacão e com uma caixa de ferramentas e instrumentos para prestar serviços, certo? Então, a gente pode verificar aí que o pagamento feito com utilidades, ele vai ser calculado aí sobre um salário mínimo para o trabalhador que recebe o salário mínimo, e o desconto nesse salário mínimo em razão do oferecimento dessas utilidades não poderá superar 25% do salário mínimo para a alimentação do trabalhador rural e nem 20% do salário mínimo para a alimentação, ou desculpa, para a moradia do trabalhador rural. Porém, no urbano isso se inverte, porque o urbano é aí o moradia que vai ser 25% e a alimentação é que vai ser 20%, ok? Para que a gente configure uma determinada prestação como sendo salário utilidade, é preciso que a gente verifique se essa prestação ela é habitual e se ela é fornecida pelo trabalho, certo? E não para o trabalho. Ora, o que é para o trabalho? Para o trabalho é uma ferramenta de trabalho, certo? É algo sem o qual o trabalho não poderia ser desempenhado. Então, as ferramentas de trabalho, mesmo que fornecidas com habitualidade, elas não são consideradas uma utilidade, certo? Vai ser considerada utilidade aquilo que é fornecido pelo trabalho, ok? E não para o trabalho. Doutrina majoritária prevê esses dois requisitos, habitualidade e fornecimento pelo trabalho. Mas também há uma parcela da doutrina que nos fala que não pode haver aí o desconto salarial pelo fornecimento da utilidade, porque senão haveria aí a perda de sua natureza salarial. Mas essa doutrina aí tem sido entendida como minoritária, embora tenha seu valor. A gente sabe que o que hoje é minoritário, amanhã pode ser majoritário. Então, eu preciso conhecer toda a reflexão, todo o estado da arte com relação à nossa disciplina. Bem, no âmbito da jurisprudência, a gente vai encontrar aqui, acerca desses percentuais que vocês viram, a súmula 258, dizendo que os percentuais fixados em lei relativos ao salário in natura apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo. E nos demais casos, apurando-se nos demais casos, o que? O real valor da utilidade. Então, a gente precisa saber quanto é que está sendo fornecido de alimentação, quanto é que está sendo fornecido de moradia, e apurar, então, esse real valor para fazer um desconto que seja justo de acordo com o preço de mercado daquela utilidade que está sendo fornecida. O pagamento do salário mediante utilidades nos leva
a perceber que o trabalhador pode não receber toda a contraprestação em dinheiro. Ora, então ele poderia trabalhar para receber tudo em alimentos, por exemplo? Trabalhar só por alimentos? Não, não pode, certo? Não pode. Os descontos autorizados no salário pelo trabalhador sofrem uma limitação, e o máximo que pode ser descontado é de 70% do salário base. Então, os descontos efetuados com base em cláusula de acordo firmada entre as partes não podem ser superiores a 70% do salário base percebido pelo empregado, pois deve-se assegurar um mínimo de salário em espécie ao trabalhador. Qual é esse mínimo? Consequentemente, ele vai ser de 30%. Se 70% é o limite máximo do desconto, o limite mínimo de salário em espécie é de 30%. Por quê? Porque ele precisa ter aí certa flexibilidade para conseguir dar conta de todas as demandas que a vida às quais a vida lhe submete, né? Todas as demandas dele e de sua família, e para isso a liquidez do dinheiro é essencial, e por isso pelo menos 30% tem que ser em dinheiro. Vale a pena lembrar que as utilidades elas não podem ser pagas, certo? Com bebidas alcoólicas e drogas nocivas, a exemplo de cigarro, certo? Não pode, não é considerado utilidade. E quando o empregador fornecer essas utilidades, esse chamado salário in natura, como é que a gente vai saber qual é o mínimo que deve ser pago em dinheiro? Ora, para calcular isso, a gente precisa utilizar a fórmula do artigo 82, que vai dizer que quando o empregador fornece uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela seguinte forma: SD igual SM menos P, em que SD representa o salário em dinheiro e SM o salário mínimo e P a soma dos valores das parcelas naquela região, zona ou subzona. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30%, como eu falei para vocês, do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona. Ou seja, quanto é o salário em dinheiro? Se você recebe o salário mínimo, digamos que o salário mínimo é R$1.000, o salário em dinheiro vai ser esse salário mínimo menos o valor das parcelas. Se você recebe aí R$200, totalizando aí os benefícios com alimentação e moradia, então você vai receber em dinheiro R$800. Não é verdade? Então, o salário em dinheiro é o salário mínimo menos P, que é a soma dos valores daquelas parcelas, ok? De salário in natura. Muito simples isso aí. O valor das utilidades salariais no âmbito rural, certo? Obedece aquele mnemônico que eu falei para vocês, isso está previsto no artigo 9º, da lei do rural, que vai dizer, salvo as hipóteses de autorização legal ou decisão judiciária, só poderão ser descontados do empregado rural as seguintes parcelas calculadas sobre o salário mínimo, certo? Diz a lei do rural que o cálculo deve ser feito sobre o salário mínimo, de até 20% pela ocupação da morada e até 25% pelo fornecimento de alimentação. Veja como funciona exatamente aquele mnemônico, ó, rural é RAM, 25% alimentação e 20% moradia. Além disso, pode sofrer desconto de adiantamentos em dinheiro, como a gente já viu, certo? Só que tudo isso precisa ser previamente autorizado sob pena de ser nulo, sob pena de ser nulo. Daqui a gente já estudou, então, o salário base, entendeu essa contraprestação principal, mas existem outras contraprestações pagas pelo empregador. A gente passa a falar, então, dos chamados complementos salariais, que são retribuições prestadas pelo empregador, eu disse pelo empregador, certo? Em razão das circunstâncias adicionais em que o trabalho é desenvolvido, circunstâncias adicionais àquelas que foram originariamente ajustadas ou que ordinariamente ocorrem, certo? Então, a gente tem esses fatos que geram complementos salariais sendo tratados, por exemplo, por Delgado, como chamados salários-condição. Salário-condição. O que é o salário-condição? A circunstância que, enquanto ela está presente na prestação de serviço, a obrigação de pagamento de um adicional. Quando ela é suprimida, quando ela some, essa circunstância, esse adicional some também, certo? O complemento, então, vai embora junto com a retirada dessa circunstância adicional, muitas vezes mais gravosa, ok? Porém, a doutrina fala também de um complemento salarial impróprio, e esse complemento salarial seria impróprio quando, mesmo diante do desaparecimento da hipótese de incidência ou desse pressuposto fático, que é essa circunstância adicional, certo? Na prestação do serviço, mesmo assim, a prestação de valores
certo? Do adicional, permanece, perdura. Nesse caso, a gente tem um complemento salarial impróprio, ok? Então, a gente está falando na prática de adicionais, adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Vamos conhecer um pouco deles. O adicional de periculosidade ele tem um percentual fixo de 30%. 30% sobre o salário base. Por que ele é pago? Porque existe um risco no desempenho daquele trabalho, um risco a que se submete a vida do trabalhador. Ou seja, ele tem risco de morrer, risco de morte, porque ele está exposto permanentemente a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, por exemplo, sistema de alta potência, roubos e outras espécies de violência física. Também trabalho em motocicleta, que tem aí uma regulamentação bem intrincada por parte do Ministério do Trabalho, uma vez que, quando foi regulamentada esse tipo de atividade, já existiam outros benefícios concedidos a trabalhadores de grandes empresas distribuidoras de bebida ou produtoras de bebida, e que essas empresas elas já tinham esses acordos coletivos, essas convenções coletivas, e o Ministério do Trabalho precisou ajustar aí a sua regulamentação para fazer com que permanecessem esses benefícios no âmbito dessas grandes empresas e que não criasse aí um choque no que já tinha sido ajustado, criando aí desestabilizando, né, esse ajuste. Então, para alguns casos, permaneceram esses outros benefícios, então você encontra trabalhadores em motocicleta que não recebem o adicional de periculosidade, mas outros recebem sim, aí você tem que conhecer a regulamentação do Ministério do Trabalho. A regulamentação do Ministério do Trabalho diz respeito a todas as atividades. Por quê? Porque só é periculosa aquela que realmente consta na regulamentação do Ministério do Trabalho. Ah, mas tem explosivo. Eu te pergunto, está na regulamentação do Ministério do Trabalho? Está na lista? Não está. Se não está, não tem direito à periculosidade, certo? O mesmo para a insalubridade. Precisa estar contemplada na regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego, certo? Nas famosas NRs, normas regulamentadoras, que foram editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego quando ele ainda existia, certo? A gente teve até algumas recentes alterações, mas isso no momento não vem ao caso. O importante aqui é a gente entender que é preciso a presença da atividade na regulamentação da norma regulamentadora, portanto, no texto da norma regulamentadora, para ser considerado periculoso e dar direito a um adicional de 30% sobre o salário base. Já o adicional de insalubridade, ele vai variar o percentual, pode ser de 10, de 20 ou de 40. Veja que ele nunca é de 30, ou ele é de 10, ou de 20, ou de 40%. E ele também não é sobre o salário base, como é o de periculosidade, ele é sobre o salário mínimo, certo? Ele é sobre o salário mínimo. Então se a pessoa recebe 10 mil reais, o adicional de insalubridade, se ele receber, vai ser sobre o salário mínimo, ok? Existia uma divergência jurisprudencial quanto a isso, teve súmula cancelada e tudo mais, decisão do STF? Teve. Qual é o resultado final? O resultado final é que, até que, embora a Constituição proíba a indexação do salário mínimo a benefícios dos trabalhadores, até que venha uma lei, aí pelo Legislativo, portanto, obviamente, né, tem que ter uma lei que regulamente adequadamente a situação, temporariamente o adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo nos termos da CLT, ok? Então, fica desse jeito aí, até que venha uma lei para modificar. E esse percentual de 10, 20 ou 40 depende, então, do grau de risco da atividade. Se o grau for mínimo, 10%, médio, 20%, máximo, 40%, sobre o salário o quê? Sobre o salário mínimo, ok? E ele é devido em razão de uma exposição do empregado a agentes nocivos à saúde, ou seja, o risco aqui não é de morte, mas é um risco de saúde, certo? E é isso que vai fazer você diferenciar claramente quando é a hipótese de adicional de periculosidade para quando é a hipótese de adicional de insalubridade, que a gente vê aqui presente nos casos em que o trabalhador tem que lidar com ambiente de trabalho onde há ruído, calor, frio, variação de temperatura, poeira, umidade, ok? Esses são agentes insalubres. Veja que é bem diferente dos periculosos, como explosivos, energia elétrica, inflamáveis, certo? Que vão gerar danos ali, muitas vezes, imediatos. O risco, pelo menos, é de morte, lá no periculosidade. Na insalubridade, o risco é a saúde. Outros adicionais também existem, como o adicional de horas extras e o adicional noturno de horas extras, você já conhece, de no mínimo 50% sobre o salário base,
E aí esse salário base é acrescido dos outros adicionais, como de insalubridade, periculosidade, o noturno, se presentes esses fatos geradores na prestação do serviço, ok? Porque o serviço prestado em sobrejornada tende a ser realizado ali no mesmo local onde ele é realizado ordinariamente, ok? A gente tem aí uma certa discussão sobre a intermitência de alguns desses fatores, mas por hora aqui, para não gerar confusão, eu não vou trazer essa perspectiva para vocês. Mas o fato é que o adicional de periculosidade, assim como de insalubridade e o noturno, são base de cálculo para o adicional de horas extras, ok? Para a percepção da hora extra e do adicional de hora extra. O adicional noturno, ele é um percentual pago sobre o valor da hora diurna de trabalho. E ele vai variar de acordo com a zona, né, a configuração dessa relação de emprego, a natureza jurídica dessa relação, se é de emprego urbano ou de emprego rural. Então, percentual pago sobre o valor da hora diurna aos trabalhadores urbanos e rurais pelo desempenho do labor no horário noturno, nos termos da lei pertinente de cada um desses, certo? A gente vai ver aqui o trabalhador rural e o trabalhador urbano novamente. E o trabalhador rural ele tem dois módulos, né, duas espécies de horário noturno. Um para quem trabalha na pecuária, com bichinhos, que é das 20 às 4, e outro horário noturno para quem trabalha na lavoura, com plantinhas, que é das 21 às 5 da manhã do dia seguinte. Então, pecuária das 20 às 4, lavoura das 21 às 5, ok? Pecuária das 20 às 4, lavoura das 21 às 5. Ok? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Além disso, o percentual também é diferente, ok? O adicional noturno, tanto na lavoura quanto na pecuária, vai ser de 25% sobre a hora diurna. Já o urbano tem um único módulo de horário noturno, que é das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. O adicional do urbano é menor, é de 20% sobre a hora diurna, não de 25%, 20% apenas por cento sobre a hora diurna. Porém, o trabalhador urbano tem um benefício que o rural não tem, que é a hora noturna ficta. Você vai perceber que das 20 às 4, a gente vai ter 8 horas. Das 21 às 5, também 8 horas. Então, lá para o rural. Aqui, no urbano, das 22 às 5, tem só 7. Ora, por que tem só 7 horas? Porque a hora noturna do trabalhador urbano, ela é ficta. Ela é de 52 minutos e 30 segundos. E aí, o que é que acontece com isso? Quando ele trabalha 7 vezes 52 minutos e 30 segundos, você já tem, na verdade, quando ele trabalha 8 vezes 52 minutos e 30 segundos, você vai ter 7 horas de 60 minutos, certo? Então, a hora ficta, ela serve para reduzir essa jornada no âmbito noturno, certo? Mas a gente vai ter aí uma jornada de 8 horas de trabalho, porque a hora noturna é ficta, 8 horas de trabalho dentro de 7 horas de relógio, ok? Então, isso só acontece no âmbito urbano, não acontece no âmbito rural. Por isso, o horário noturno do âmbito urbano é das 22 horas às 5 da manhã, o adicional vai ser de 20%, mas ele tem direito à hora noturna ficta, o que não há no âmbito rural, onde o horário noturno é das 20 às 4 na pecuária, das 21 às 5 na lavoura, e o adicional vai ser de 25%. Ok? A gente vai ver aqui o artigo 73, nos dizendo que, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno. Para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos sobre a hora diurna, e o acréscimo a que se refere esse artigo, em se tratando de empresas que não mantêm empregados pela natureza de sua atividade no turno. O acréscimo a que se refere para este artigo, em se tratando de empregados que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorre das atividades,
o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder esse limite já acrescido da percentagem. A gente conheceu aqui os complementos salariais. Você percebeu que todos eles são pagos pelo empregador? A gente vai ver agora os suplementos salariais. Eles são pagos por parceiros mercantis do empregador e não diretamente pelo empregador, ok? Esses parceiros mercantis podem ser fornecedores ou clientes. Um deles, pago pelos clientes, esse suplemento salarial chamado gorjeta, a gente já viu, a gente conhece, é do nosso dia a dia. São estímulos financeiros prestados pelos clientes espontaneamente ou mediante inclusão na conta, né, para fins de distribuição entre os empregados. Seja incluído na conta como opcional ou seja espontaneamente concedido, a natureza jurídica do direito do trabalho é a mesma, tanto faz. É tudo gorjeta, é tudo suplemento salarial, tudo isso compõe a remuneração. Ok? Quanto às gueltas, muita gente conhece menos as gueltas, né, que são um suplemento salarial ofertado por terceiros fornecedores, com anuência aí do empregador, que vão integrar a remuneração desse trabalhador. Muito comum pagamento a atendentes de farmácia, farmacêuticos, que vão recomendar aí determinados medicamentos para os clientes, para os consumidores, e aí, de acordo com o atendimento de determinadas metas, ou a venda de uma quantidade de produtos, ele vai ganhar uma guelta. Então, muitas vezes, você não entende por que você chega no lugar querendo um medicamento e a pessoa diz, não, tem esse outro aqui, esse outro é melhor, esse outro aqui é muito bom e tal. Pode ser que ele esteja realmente ajudando, mas também pode ser que ele esteja tentando bater a meta das gueltas, certo? Para poder conseguir uma remuneração maior no final daquele mês. Ambos vão integrar aí junto a remuneração, certo? Do empregado, juntamente com os complementos salariais e o salário base, ok? Mas a gente viu, então, as parcelas de natureza remuneratória, a gente sabe que tem parcelas de natureza não remuneratória, como a gente viu, são elas as indenizações, as penalidades, os ressarcimentos e as parcelas que não são salariais por natureza, por força de lei, certo? As parcelas, a gente pode identificar essas parcelas como não remuneratórias porque a gente percebe que elas não são pagas pelo serviço prestado, pelo trabalho, elas são pagas para o trabalho, certo? Para a prestação do serviço. Além disso, é preciso que vocês percebam que essas parcelas de natureza não salarial, elas não podem ter, né, a natureza jurídica das parcelas, seja remuneratória ou não remuneratória, ela não pode ser definida pelas partes. Okay? Isso é uma questão de ordem pública e é a própria essência ou a finalidade daquele pagamento ou a previsão legal que vai distinguir aí, ou vai designar, ou vai esclarecer qual é a natureza da parcela, se é remuneratória ou não. Bem, as não remuneratórias podem ser indenizatórias. A indenização ela visa reparar um dano ou compensar um dano ou prejuízo sofrido pelo empregado em razão da prestação do labor àquele empregador. Pode ser uma penalidade, casos em que o empregado são aplicadas multas, moratórias ou compensatórias porque ele descumpriu um comando contratual ou um comando legal, certo? As multas são penalidades, então, aplicadas ao empregador, por exemplo, e ela vai resultar no recebimento de quantia pelo empregado, e essa quantia não é remuneratória, certo? Essa penalidade não é remuneratória quando o empregado recebe uma parcela oriunda de uma penalidade aplicada ao empregador. Também temos os ressarcimentos, que são a reposição ou recomposição de algo que foi gasto pelo empregado para prestar o serviço para o empregador, ou seja, em favor do empregador, e aí o empregador pode antecipar o que vai ser gasto ou mesmo condicionar o ressarcimento a uma prestação de contas. A gente tem diversos exemplos no âmbito do direito do trabalho, desde a ajuda de custo, as diárias para viagem, as verbas de quilometragem, etc. Vários, certo? E a gente tem também as parcelas que não são salariais por força de lei. Recentemente, tivemos com a reforma trabalhista os prêmios e os abonos considerados não salariais, que a lei assim determinou, mas tradicionalmente temos as parcelas definidas ali no artigo 458, parágrafo 2º da CLT, que vocês precisam conhecer. É bom que vocês deem uma estudada, revisem, para conhecer essas parcelas do artigo 458, parágrafo 2º, que elas não têm natureza
salarial e não tem natureza remuneratória, ok? Quando uma parcela não tem natureza remuneratória, ela não gera reflexos trabalhistas. E, por fim, a gente tem parcelas de natureza não trabalhista conexas ao contrato de emprego. Essas parcelas de natureza não trabalhista conexas ao contrato de emprego podem ser o stock option, o direito de arena, o direito de imagem ou outras. Certo? O stock option é a oportunidade de compra de ações da empresa que o empregador concede aos seus empregados mediante uma reserva de uma quantidade de ações a preços históricos. Ele congela aquele preço, o empregado adquire e no futuro ele vai pagar o preço histórico, certo? Pela aquisição dessas ações. Isso não é uma parcela trabalhista, mas é concedida ao empregado pelo fato do empregado ser empregado da empresa, né? E aí entende-se que ela é apenas conexa ao contrato de emprego. Ela existe em razão do contrato de emprego, mas não é remuneratória e nem indenizatória, nem não remuneratória, ela é apenas conexa ao contrato de emprego. A natureza dela é uma natureza não trabalhista, ok? Assim como ocorre com o direito de arena, que é um direito de titularidade da entidade desportiva, certo? Que, por força de lei, tem que repassar 5% da receita desses direitos ao sindicato dos atletas para que o sindicato distribua em partes iguais para todos os atletas que participaram do evento desportivo esses 5% do direito de arena, mesmo que o empregado tenha ficado no banco de reserva, certo? Daqueles eventos desportivos. Então, isso também não tem natureza trabalhista, é distribuído lá pelo sindicato, é um direito de natureza civil. A gente tem também o direito de imagem, mais um direito de natureza civil, direito de titularidade do profissional enquanto cidadão, enquanto pessoa física, né? Vai ter ali o direito de imagem. Esse direito de titularidade do profissional empregado é um direito da personalidade, que pode ser objeto de contrato aí dentro dos limites ofertados pelo Código Civil, e aí ele vai estipular ali direitos, condições, deveres relativos à exploração dessa imagem desse trabalhador, como ocorre muitas vezes com jogadores de futebol, que cedem sua atleta para campanhas de marketing, o atleta cede sua imagem, né, para campanhas de marketing, angariar mais sócios torcedores, etc., para os clubes de futebol. E isso aí é objeto de um contrato apartado, não é um contrato de trabalho que faz isso, é um contrato de direito civil, com todas essas cláusulas, né, relativas à exploração econômica dessa imagem do atleta específico, e vai ter aí uma natureza civil, ok? É apenas mais um contrato conexo, ok? A gente tem aí toda essa sistemática relativa às parcelas oriundas do contrato de trabalho, ok? Como a gente viu aqui, parcelas oriundas do trabalho, nos termos da doutrina que a gente vem utilizando, aí recomenda a doutrina de Luciano Martinez, para tratar especificamente desse assunto, especificamente desse ponto. Você pode complementar também com a doutrina de Maurício Godinho Delgado, ok? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação da primeira parte da aula, e aí a gente parte para a realização da nossa atividade informativa, ok? Tchau, tchau, um grande abraço a todos.